Irmãos, hoje é o domingo, dia 22 de março de 2021. Estamos vivendo, todos nós, uma experiência inédita de não podermos estar na casa do Senhor como fazemos todos os domingos. As condições que nós temos vivido estão mexendo com a vida de todos. E mesmo não podendo fazer o culto na casa do Senhor, nós não vamos deixar de adorá-lo. Eu quero convidar os irmãos para lerem nas suas Bíblias, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, e eu vou começar a leitura a partir do versículo de número 22. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versículos 39 e 40. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esse texto nos faz pensar em algumas situações que nós estamos vivendo. Por exemplo, estamos chegando à conclusão, a humanidade inteira, todos os governantes, todos os cientistas, todos os laboratórios do mundo, todos os países com mais recursos financeiros, técnicos, científicos, todos nós chegamos a uma triste e lamentável conclusão. Somos completamente impotentes para solucionar o problema. Todos os países do mundo, os ricos e os pobres, estão enfrentando grandes lutas, grandes dificuldades para combater a epidemia, hoje pandemia, que nós estamos vivendo. Essa é uma constatação que ninguém tem como negar. Também estamos ganhando de Deus uma grande oportunidade, que é a oportunidade de estarmos mais tempo junto dele. Eu sei que o mundo moderno não nos permite fazer o que Maria, irmã de Marta, fez quando Jesus chegou. Jesus chegou à casa de Lázaro, de Marta e Maria, e enquanto Marta corria para arrumar a casa, Maria sentou-se aos seus pés para ouvi-lo. Pois então, agora nenhum de nós tem mais como argumento o fato de que não tenho tempo, de que tenho que ir aqui, tenho que ir ali. Estamos todos nós dentro de casa e nós temos muito tempo para, se quisermos, estarmos aos pés do Senhor. Se não fisicamente, junto dos pés do Senhor Jesus, como Maria fez, mas nós temos hoje a sua palavra, que é a palavra do Senhor Jesus diante de nós, e eu e você podemos passar o tempo que quisermos meditando, lendo, orando, buscando o Senhor. Então, isso nos faz pensar que o que nós precisamos fazer hoje é alimentar a nossa alma. Nós estamos preocupados, sim,
com alimento físico. Temos que comprar feijão, arroz, leite, açúcar, isso é muito importante, mas nós não podemos nos esquecer de alimentarmos a nossa alma, porque é de uma alma alimentada, é de um espírito cheio do Espírito do Senhor que o nosso corpo vai reagir, que a nossa ansiedade vai diminuir e que nós vamos ter condição de superar mais essa crise. Essa não é a primeira crise que a humanidade vive e certamente, quem dera fosse, não será a última também que nós estamos vivendo. Então, nós ganhamos do Senhor esse tempo, o tempo de estarmos juntos do Senhor. Tem o tempo de pegar a Bíblia e ler. Há quanto tempo você não gasta meia hora diante do Senhor lendo a Bíblia? Porque você tem que sair todo dia correndo para ir buscar o seu ganha-pão. Dessa vez você está dentro de casa. Aliás, estar dentro de casa está curiosamente se tornando de novo um aprendizado para nós. Por quê? Porque no passado, pai saía para trabalhar, mãe ficava em casa com os filhos e os filhos ou iam para o colégio e quando voltavam do colégio ficavam brincando no quintal ou ficavam sempre em torno da mãe. Hoje é diferente. Hoje todos saem de casa. Hoje crianças com 2, 3 anos já estão saindo de casa e indo para a creche. Ou seja, há uma geração que não aprendeu a ficar dentro de casa. Ganhamos a oportunidade de ficarmos em casa, de ficarmos em comunhão, de buscarmos o Senhor. E não só comunhão com Deus, mas comunhão com a família. O que meu pai pensa? O que minha mãe pensa? Por que eles reagem como reagem? Por que eu reajo do jeito que reajo quando meu pai ou minha mãe me dizem coisas que eu não concordo? Então, esse é o tempo. Nós estamos todos dentro de casa. Também, nós precisamos entender que estar dentro de casa é um lugar excelente. Aliás, o primeiro lugar que foi criado para o homem ficar foi uma casa. Era melhor do que uma casa, era um jardim. Era no jardim. O que é isso? Antes de Deus criar a igreja, antes de Deus criar o povo de Israel, ele criou o lar. Formou um casal, deu a esse casal uma família e eles então passaram a viver em casa. Casa, lugar fixo, geográfico, terrestre, é uma das primeiras coisas que a humanidade pensa em ter, que todo ser humano pensa em ter. Ainda que hoje, com as novas tecnologias, com os novos recursos humanos e financeiros, nós nem sempre queremos ter um lugar, porque não sabemos onde queremos morar, mas nós todos precisamos de um lugar onde possa ter uma cama para no fim do dia poder deitar e dormir. Então, casa foi criada pelo Senhor. Depois ele criou o povo de Israel e depois a igreja. Então, casa é um lugar excelente. Foi Deus quem criou. E ela se tornará cada vez mais excelente se a nossa comunhão com Ele for a cada dia aumentando. Ela pode ir crescendo a cada dia. E nós estamos com esse tempo. Até porque, quando nós ficamos parados sem ter o que fazer, nós começamos a ficar entediados, ansiosos e até deprimidos. Já tem pessoas talvez se encaminhando para a depressão, porque todas as vezes que nós ficamos parados, nós temos dificuldade. Aliás, ficar parado é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem. Imagine, ou se você quiser, faça o teste, fique durante 30 minutos sentado dentro do seu quarto ou na sua sala, sozinho, sem ouvir música, sem ler um livro, sem ligar a TV ou o smartphone. Nós estamos com dificuldade de ficar sozinhos conosco mesmo. Nós temos dificuldade com isso. Pois então, hoje nós estamos sendo forçados a ficar dentro de casa. Vamos tornar esses momentos agradáveis. Eu tenho hoje tempo bastante para ficar diante do Senhor. Somos impotentes para combater os vírus. Hoje nós temos que admitir também uma outra coisa que o mundo lá fora, os cientistas ainda não admitem, mas nós crentes em Jesus sabemos, tudo está nas mãos de Deus. Se há alguém que pode colocar um basta no mundo inteiro, esse é Deus. Nós não sabemos, nós fazemos nossas contas, nossos experimentos,
nossas teorias científicas, algumas comprovadas, algumas não, mas o fato é, nós hoje somos impotentes para acabar. O que nós temos hoje a fazer são contas de quantos serão contaminados, como será, vai ser pior do que está sendo nos outros países, conta de quando será a curvatura, ou seja, quando será o ponto máximo da contaminação. Hoje, tudo que nós podemos fazer é isso. E um detalhe, as contas nos dão resultados assustadores. Por quê? Porque todos os países do mundo estão com problemas. Olha, por exemplo, que comparação curiosa. A Itália tem muitos recursos técnicos, científicos, dinheiro, mas a Itália não tem leitos de hospital. Por quê? Porque a metodologia de saúde pública da Itália é preventiva, ou seja, não precisam de muitos hospitais e de muitos leitos, porque eles previnem. Há muitos idosos na Itália e eles então não precisam de hospital. São cuidados preventivamente. Vamos para o Brasil, estamos nele. Como é que é no Brasil? Nossa medicina não é preventiva, ela é curativa, ou melhor, ela tenta ser curativa. E aí nós temos leitos, temos hospitais, podemos fazer outros hospitais, porém não temos recursos técnicos e financeiros suficientes para dar conta de tanta gente que fica contaminada. Então a Itália tem problema porque tem muita gente doente e não tem hospital. Nós temos problema porque temos hospital, muita gente para cuidar, não o suficiente, porém não temos equipamento técnico, porque o mundo inteiro, até as nações desenvolvidas, está precisando de todos esses equipamentos. Pois bem, vamos aproveitar esse tempo para adorar. Como é que a gente pode adorar a Deus? A Bíblia nos ensina, no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus já foi adorado de muitas e muitas formas em situações inusitadas. Por exemplo, Jacó. Jacó adorou a Deus sozinho no deserto, deitado com a cabeça numa pedra que era o seu travesseiro. E Jacó o adorou. Ele teve uma visão do céu, uma escada que subia e descia. Esse foi Jacó. Nós temos uma outra experiência de adoração que foi com o pastor Jonas, o profeta Jonas. Esse adorou a Deus também numa situação inusitada. Quando ele desobedeceu, quando ele foi jogado ao mar, que um grande peixe o engoliu, ele adorou ao Senhor lá do fundo do mar. E o capítulo 2 do Evangelho de Jonas diz que eu me lembrei do Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor, ele estava reconhecendo que o Senhor é o Senhor. Então ele estava adorando ao Senhor. Então Deus pode ser adorado de muitas e muitas formas. Já adoramos ao Senhor também numa outra forma completamente diferente dessas. Eu me lembro dos meus 22 anos de idade, em 1974, quando eu e muitos jovens eu tinha 22 anos, trabalhamos a semana inteira no Maracanã, onde quase 200 mil pessoas adoravam ao Senhor com o nosso grande evangelista do século XX, Billy Graham, pregava no Rio de Janeiro. Era a segunda vez que Billy Graham veio ao Brasil. Então, veja a diferença, uma adorando no deserto, outra adorando no fundo do mar, outra adorando no Maracanã cheio. E todos os domingos, nós evangélicos, adorando nas nossas igrejas, cada igreja com a quantidade de irmãos que vai lá. Pois bem, hoje nós ganhamos uma outra oportunidade de adorar, que na realidade é a primeira, adorar em casa. Jacó adorou no deserto porque fugia. Pois eu e você não estamos fugindo. Nós estamos na casa que o Senhor nos deu e na nossa família adorando o nome do Senhor. É hora do culto doméstico. Todos os dias, prezado irmão, prezado pai, prezada mãe, membros da nossa igreja, prezado jovem e adolescente, separe um momento para você fazer o culto doméstico. Claro, não será um culto lá na igreja com o presbítero Fábio e a equipe dirigindo louvor, mas você pode cantar. Não será um culto com o Daniel tocando, mas você pode cantar. Você não depende de nenhum instrumento, de nenhuma luz elétrica para cantar ao Senhor. O Senhor resolveu isso.
colocou em cada um de nós uma membrana que emite o som, onde nós podemos cantar soprano, contralto, tenor, baixo, fazer coral, e isso não depende de instrumento algum, basta que nós possamos cantar. E Deus é tão bom, tão sábio, que na igreja, sem nenhum instrumento, até quem é desafinado pode cantar feliz, porque a voz dos que são afinados vai complementar tudo aquilo que cada um de nós faz. Então você pode fazer o culto doméstico, é hora de restabelecer o culto doméstico. Cante, leia a Bíblia, não tem quem pregue, cada um destaque na família qual versículo lhe chamou mais a atenção. Faça isso, faça o culto doméstico, ore. Podem todos orar, pode um a cada noite ou cada dia orar ao Senhor. Então é hora de você restaurar o culto doméstico. Pois bem, dito isso, olha no texto. O que o texto nos diz? O texto começa com a palavra misericórdia, as misericórdias do Senhor. Vou lhes destacar alguns versículos e chegar à conclusão. O que é misericórdia? Misericórdia é o grande amor que alguém manifesta por alguém que não merece. Alguém que é errado, alguém que fez coisa errada, alguém que está completamente arrasado, que não tem como reagir, e alguém manifesta misericórdia. Isso é o que a Bíblia ensina que nós devemos fazer uns pelos outros da fé e fazer até pelos que são de fora, que não são da fé. Misericórdia. Mas é interessante que quem nos ensinou isso é aquele que é misericordioso sempre. Por isso eu quero lhe deixar o versículo de número 22, o primeiro deles. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus é misericordioso e sempre. Se você quiser, depois você dê uma olhada nos versículos 7 a 10 de Isaías 54. Leia depois, não vou ler agora. Isaías 54, de 7 a 10, e depois o 11 e o 12, você vai verificar como é a misericórdia do Senhor. Deus é sempre misericordioso. Insisto, misericórdia é a compaixão, é a demonstração de amor de alguém poderoso por alguém que não tem poder e está arrasado, não tem mais condição, perdeu a esperança, não tem como reagir. Isso é misericórdia. Mas eu não posso também deixar de lhe mostrar o versículo de número 23. Essas misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E Jeremias, o profeta, escreve: grande é a tua fidelidade. Ora, esse renovam-se a cada manhã significa dizer que a cada dia que eu acordo, que você acorda, Deus está sendo misericordioso conosco. As misericórdias do Senhor por mim e por você são as misericórdias do Senhor que a cada dia Ele renova. Ele nem sequer procura saber se ontem eu e você fizemos alguma coisa errada ou cometemos algum pecado. Ele é misericordioso e nos deu mais um dia. Mais ainda, e se você me disser assim: pastor, mas e se eu não acordar? Você não perdeu nada, você vai estar para sempre na presença do Senhor. Mas como estamos na terra e o Senhor tem nos dado cada dia, vamos lá. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Sempre vejo esses plásticos colocados em alguns carros que vão na frente do meu. Deus é fiel. Isso é verdade. A grande questão é se nós temos sido fiéis com Deus na palavra, na oração, na contribuição, na evangelização, na busca, como Deus é fiel conosco. Pois bem, quero destacar também o versículo de número 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. E aí tem duas coisas que eu quero lhe mostrar, já lhe falo da outra. A minha porção, ou seja, o que realmente eu preciso para o dia de hoje e para sempre, para todo dia, é o Senhor.
Eu preciso do Senhor. Não há nada mais importante na minha vida do que o Senhor. Porque sem a paz do Senhor, sem a cura do Senhor, sem a fidelidade do Senhor, sem o amor do Senhor, eu não sobrevivo. Eu caio. E você também. Nós não somos capazes de ficar em pé sozinhos. Nós dependemos do Senhor. A minha porção é o Senhor, e que seja uma porção cada vez maior. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, é para nós fazermos. O Senhor nos enche do Espírito e nos dá a possibilidade de nos enchermos dele. Ou seja, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu medito na palavra, mais cheio do Espírito eu fico. Isso é importante. Então a responsabilidade de eu ser cheio do Espírito é de eu alimentar a minha alma. Eu medito na palavra, não leio apenas não, eu medito na palavra, eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor. Se você vai me perguntar quantas vezes por dia, você vai encontrar vários tempos na Bíblia. Você vai encontrar uma oração de Jonas lá no fundo do mar, que não diz qual foi o tempo, mas não deve ter sido muito. Você vai encontrar, por exemplo, no tempo de Esdras e Neemias, que ficaram até meio-dia lendo a palavra. Você vai encontrar Jesus dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o Senhor. Então você tem vários tempos de oração na Bíblia, não importa. Você vai encontrar Daniel, que resolveu orar, mesmo perseguido, mesmo colocando a vida em risco, mesmo indo parar na cova dos leões, sabia de todos os riscos. Daniel, cercado de feiticeiros por todos os lados, ele todos os dias, 3 vezes por dia, ele abria a janela do seu quarto na direção de Jerusalém e orava ao Senhor. O que significa isso? Ele resolveu orar 3 vezes ao dia. Você também pode fazer isso. Mas você vai encontrar ainda mais no apóstolo Paulo, que resume tudo dizendo assim, orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, até quando você está dirigindo o seu automóvel, você pode estar orando ao Senhor. Você está prestando atenção no trânsito e o seu espírito está ligado no Senhor, porque você está orando, buscando ao Senhor. E não está orando e buscando só para pedir, não. Está orando para louvar, está orando para agradecer, está orando para pedir perdão pelos pecados e está orando para dizer ao Senhor assim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas que eu tenho necessidade, diz o Sermão do Monte, no Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Então, Senhor, Tu sabes as minhas necessidades. Faz, Senhor, conforme a Tua vontade. E você pode pedir também aquilo que você tem vontade de ter, vontade de pedir. Basta que você cumpra o que João diz na primeira carta, no capítulo 5, creio que versículo 14, pedindo de acordo com a vontade do Senhor. Isso implica que eu e você precisamos conhecer o Senhor para podermos pedir de acordo com a sua vontade. Então, meu prezado irmão, esse versículo 24 diz, a minha porção é o Senhor. E ele se complementa, Jeremias coloca aí mesmo o seguinte, portanto, esperarei nele. Ora, meu irmão, hoje eu posso fazer isso espiritualmente, eu creio no Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor pela graça, ou hoje eu e você, até pela lei dos homens, estamos sendo obrigados a buscar o Senhor e esperar nele, porque você não pode sair de casa. Talvez você diga assim, aqui onde eu moro, pastor, ainda pode, mas em Niterói já tem guarda pegando pessoas na rua, quando vem andando na rua e leva até o portão, até o prédio onde mora. Nossa senhora não pode estar na rua não, por favor, volte para casa. Já aconteceu, uma senhora lá de Niterói, amiga de um amigo meu, o guarda pegou ela, a senhora vai para onde? Eu vou fazer compra. Não, senhora, a senhora tem que estar em casa. Foi com ela até o prédio dela. Então, até pela lei dos homens, hoje você vai precisar ficar em casa. Então, o que te resta fazer? O que está no final do versículo 24. Esperar no Senhor. Você não tem outra coisa para fazer. Esperar no Senhor. Se houver uma extrema necessidade, essas coisas de extrema necessidade, até a lei dos homens permite. Pode ir no mercado e tal, lá essa senhora não pode, mas na maioria dos estabelecimentos está podendo. Vai lá, compra feijão, compra leite, compra carne, tudo bem. Muito bom. Versículo de número 25, de certa forma está ligado ao 24, porque ele diz assim, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca.
De certa forma, esse versículo resume tudo que eu falei até agora. Olha lá, bom é o Senhor, acrescenta isso, o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Buscar, na língua portuguesa, pode ter mais de um sentido. É quando você diz para um filho assim, vai lá no fundo do quintal e busca a vassoura. Ele foi lá, pegou a vassoura e trouxe. Mas tem um outro sentido. Buscar significa você ir atrás da coisa que você quer até achar. No nosso caso, você já sabe onde o Senhor está. Então você vai buscar de uma outra forma. Você vai ficar perto dele, se alimentar dele, buscando cada vez mais a sua orientação, buscando cada vez mais o seu conhecimento, buscando cada vez mais a sua paz, buscando cada vez mais a convicção da sua fé. Meus irmãos, há uma coisa nas escolas que nenhum de nós gosta. É o dia da prova, mas é o único dia, ou se não é o único, é o que mais aparece, que vem mostrar se a gente aprendeu ou não. Se você quer fazer alguém, como era no meu tempo, vamos fazer um ditado e a professora manda escrever e você fica nervoso porque você tem que escrever à medida que ela vai ditando, fica mais complicado ainda quando os professores dão para você um papel e uma caneta e diz aí, escreva aí sobre a lua. E aí você tem que tirar de dentro de você. Ora, o que você tem de dentro de você que você pode tirar para glorificar o nome do Senhor? O que você pode fazer para glorificar o Senhor? Então veja bem, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Eu busco tanto ao Senhor que quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço em nome do Senhor, para a glória do Senhor. E porque eu estou buscando o Senhor, eu estou cheio da orientação do Senhor. Muito bem. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. 26 e 27. Isso aqui me fez apenas, não vou gastar muito tempo com esses dois versículos, mas só para fazer um alerta para nós. Vamos evitar a blasfêmia. Pastor, mas os versículos não falam disso. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Acrescente-se mais aí, os 28 e 29. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O que significa dizer isso? Não adianta lamentos e lamúrias, muito menos contra Deus. Não adianta lamentar também os governantes que nós temos. Não adianta lamentar os cientistas que nós temos. Não há mais o que fazer. Lamento não vai nos levar a nada. Só vai aumentar o nosso tédio, a nossa angústia, a nossa irritação e talvez gere raiva e ódio. Deus não quer isso em nós. Deus não quer isso em nós. Então, pega esse versículo e diga o seguinte: eu vou ficar em silêncio, vou esperar no Senhor, como já foi dito nos versículos anteriores, vou colocar minha boca no pó, ou seja, vou me curvar até a terra e vou deixar Deus agir, porque nós não temos a menor condição técnico-científica de agir. Muito bem, versículo 31 também é muito interessante, o versículo de número 32 também, o 33, vou ler juntos, eles dizem assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas, o quê? Misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ora, as misericórdias do Senhor voltaram, de novo no texto, estão aqui, dizendo que o Senhor não nos rejeita, irmão. Ele nos castiga, Ele nos pune. Eu não estou dizendo que essa praga que nós estamos vivendo no mundo hoje, essa pandemia do Covid-19, ou Corona, como ele é conhecido mais popularmente, se seja um castigo do Senhor, ainda que é, sem dúvida, consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Mas seja lá como for, na realidade, o que nós temos que fazer é entender
que o Senhor está acima de todas as coisas e que a palavra nos diz que o Senhor não nos rejeitará para sempre. Todos, crentes e não crentes, os que sobrevivermos a essa praga, estaremos ganhando do Senhor mais uma oportunidade de aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que ainda não são crentes, e estaremos ganhando a oportunidade, nós que somos crentes, de santificarmos a nossa vida ao Senhor. Ou seja, santificado é o separado para o Senhor. Então, vivermos somente para o Senhor. Que Deus nos ajude a entender isso. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de obedecer ao Senhor, porque nós não queremos abrir mão da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da nossa forma de fazer as coisas, de comprar e vender, de negociar, de escolher. Não, meu irmão, eu e você perdemos a vontade quando aceitamos ao Jesus. Faça-se a tua vontade. Foi a oração do próprio Jesus ao Pai quando estava perto de ser crucificado. É a vontade do Senhor que prevalece. Então, meu irmão, 31, 32, 33, ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Muito bem. Vou terminar, então, exatamente com os versículos 39 e 40. Uma reflexão. Por que, é uma pergunta, se queixa o homem vivente? Por que nós estamos reclamando tanto? E aí Jeremias nos dá um conselho. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los, ou seja, vamos colocar à prova, ver se os caminhos que nós estamos vivendo, a forma de fazer, de pensar, até de ir à igreja, se isso está agradando ao Senhor. Vamos fazer isso, provemos-los. E se chegarmos à conclusão de que a vida cristã, não estou falando aqui para não crentes não, para nós igreja, não só Vista Alegre, todos nós, quem vê isso, veja bem, se chegarmos à conclusão de que na nossa vida há reparos a fazer, na nossa vida cristã, vamos fazer o reparo. Por que nós vamos gastar tempo reclamando? Não, vamos lá, queixe-se cada um de nós mesmos. O que na minha vida não agrada a Deus? O que na minha vida não está como Deus quer? Vamos nos esquadrinhar, vamos exatamente fazer aquilo que os cientistas, os psicólogos, ou seja lá quem for, mesmo pessoas comuns, vamos dizer, é uma palavra não muito usada, vamos fazer um exame introspectivo, dentro de mim. Como é que vai dentro de mim o meu coração? Tem alguma coisa que não agrada a Deus? Vamos colocar à prova a minha forma de pensar, de fazer, e se chegarmos à conclusão de que algo não vai muito bem, corrijamos e voltemos para o Senhor. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, que esses dias sejam dias enriquecedores da alma humana, que a igreja volte e volte melhor. Temos tudo para voltarmos mais espirituais quando formos realizar o nosso próximo culto juntos no templo, porque aí nós estaremos dizendo ao Senhor: Senhor, eu tive tempo de te buscar e eu aprendi muita coisa na tua palavra, porque o Senhor sempre nos ensina. Vamos orar, vamos terminar essa meditação desse domingo, dia 22 de março. Tudo na vida se diz que tem a primeira vez, não é? Pois então, depois de quase 40 anos juntos com os irmãos, todos os domingos no templo, fora alguns que eu precisei não estar, pela primeira vez estou fazendo um culto online, ou quase online. Mas o Senhor que está presente aqui comigo, que me colocou essas palavras, é o Senhor que está presente aí contigo, meu irmão, colocando no seu coração também, para que você possa adorar. Estamos adorando juntos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar, bendizer teu nome, porque só tu és Deus. Toda honra, toda glória pertence ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que nele crê. A mensagem salvadora vem para toda a humanidade. A salvação vem para todo aquele que nele crê. Nós louvamos, nós bendizemos o Senhor, bendizemos o teu nome. Senhor nosso Deus, nós queremos rogar nesse instante pela igreja. A igreja precisa testemunhar
dentro de casa, o pai para a esposa para os filhos, o pai para a esposa e os filhos, da nossa comunhão com Deus. É hora de lermos mais a palavra, é hora de ouvirmos as músicas do Senhor, é hora de lermos bons livros, mesmo seculares, é hora de ouvirmos músicas, mesmo seculares, mas é hora, acima de tudo, de louvarmos o Senhor, os cânticos do Senhor, a palavra do Senhor. É hora de testemunharmos a nossa comunhão para os nossos filhos, para os nossos parentes. Senhor nosso Deus, nós queremos rogar pela igreja. Sustenta crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Senhor Deus, abençoe, eu te peço, abençoe os departamentos da igreja, a escola dominical e dentro dela a união de homens, a união feminina, a união de jovens, a união de adolescentes, a união de juniores, os primários, o berçário, todos, professores da escola dominical, direção da escola, superintendentes, secretários, tesoureiros, abençoe todos. Pedimos que tu abençoe, nosso Deus, o ministério da igreja, abençoe, nosso Deus, os pastores que são filhos dessa casa, abençoe o pastor Adilson, o pastor Alberto, o pastor Alexandre, o pastor Cláudio, o pastor Elias, o pastor Fabrício, o pastor Jurandir, o pastor Léo, o pastor Luiz, o pastor Otaniel, o pastor Roberto César lá em Manaus, o pastor Roberto Neto, nosso aqui em Três Pontes. Abençoe os presbíteros da igreja, Senhor. Abençoe, eu te peço, o presbítero Cícero, abençoe o presbítero Fábio, o presbítero Jorge, o presbítero Sérgio e o presbítero Wilson. Abençoe, nosso Deus, os nossos diáconos, o diácono Almir, o diácono Daniel, o diácono Domingos, o diácono José Cláudio, o José Paulo, o diácono Marcelo, o diácono Paulo Viana, o diácono Severino. Abençoe, nosso Deus, as nossas diaconisas, nossas irmãs Creuza, Edenice, Edna, Flailda, Imar, Lília, Nelma, Rose Rosa, Terezinha. Abençoe todos eles, Senhor nosso Deus. Te pedimos que tu abençoe, nosso Deus, toda a igreja, todos os pastores, todos os presbíteros, todos os diáconos, todas as diaconisas. Dá-nos um dia que separamos como dia do Senhor, de novo, abençoado na tua presença. Se não podemos estar na presença física de irmão com irmão, de irmãs com irmãos, nosso Deus, podemos estar todos na tua presença para honrarmos e glorificarmos o teu nome. Nós louvamos o teu nome, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu oro em nome dele, com o perdão dos meus pecados. Amém.